Bem, pessoal, nesta unidade estudaremos as reações de substituição nucleofílica em carbonos saturados. Reações de substituição nucleofílica envolvem a troca de um grupo funcional por outro. Nesse caso, o grupo X, ligado ao carbono saturado sp3, será substituído pelo grupo Y. Portanto, em cada reação de substituição, sempre haverá um eletrófilo, no nosso caso, o carbono sp3, a qual estará ligado a um grupo retirador de elétrons. Um nucleófilo, no caso, o íon sulfeto, e um grupo abandonador, no nosso caso, neste exemplo, será o íon cloreto. Portanto, nas reações de substituição nucleofílica, haverá uma heterólise da ligação entre o carbono e o grupo abandonador pela ação de um nucleófilo. Este grupo abandonador exerce duas funções importantes. Veja, a primeira dessas funções, o grupo abandonador retira a densidade eletrônica do carbono pelo fato de ele ser mais eletronegativo que o carbono. Portanto, por efeito indutivo, ele torna o carbono adjacente eletrofílico, possibilitando a sua susceptibilidade ao ataque de nucleófilos. Outra função importante é que esse grupo abandonador, sendo um grupo eletronegativo, ele é capaz de estabilizar qualquer carga negativa que se desenvolve como resultado da clivagem heterolítica da ligação carbono-halogênio. Observe nesse exemplo que a clivagem da ligação entre o carbono e o cloro leva um íon cloreto. Portanto, esse átomo, sendo eletronegativo, estabilizará essa carga negativa, facilitando o deslocamento desta reação para o sentido direito. Com relação aos nucleófilos, os nucleófilos mais frequentemente encontrados em transformações de grupos funcionais são ânions, os quais são usados na forma de sais com seus contraíons metálicos. Os mais comuns são lítio, sódio e potássio. Então, vejamos os exemplos: carboxilato, alcóxidos, hidrogênio sulfeto, cianeto, azoteto. A porção aniônica, destacada aqui em azul, dos sais, substituirá o halogênio nos aletos de alquila, promovendo a substituição de nucleofílica. Com relação ao mecanismo desse tipo de reação, nós temos aqui três possíveis mecanismos. O primeiro dele é um mecanismo concertado, onde o ataque nucleofílico ao carbono eletrofílico ocorre simultaneamente com a clivagem da ligação entre o carbono e o grupo abandonador. Portanto, em uma única etapa, ocorre a formação de uma ligação nova entre o nucleófilo e o carbono e a clivagem da ligação entre o carbono e o grupo abandonador. O mecanismo 2 é um mecanismo de duas etapas, onde inicialmente sairia o grupo abandonador através da heterólise da ligação carbono-grupo abandonador, com a consequente formação de um carbocátion, o qual sofreria o ataque nucleofílico, levando à formação do produto. A última possibilidade também seria um mecanismo em duas etapas, porém ocorreria inicialmente uma adição seguida de uma posterior eliminação do grupo abandonador. Esta sugestão é impossível de ocorrer, pois implicaria na formação de um intermediário cujo carbono teria 5 ligações. Portanto, existe apenas dois possíveis mecanismos de substituição: aquele mecanismo concertado e aquele mecanismo que ocorre em duas etapas, com a formação de um carbocátion intermediário. Durante a década de 1930, dois pesquisadores de Londres investigaram as reações de substituição com o intuito de elucidar o seu mecanismo. Com base em dados cinéticos e observações estereoquímicas, esses dois pesquisadores propuseram que a reação de substituição nucleofílica acontecia através de um mecanismo concertado para muitas, não todas, as reações de substituição. Veja bem, então, portanto, o nucleófilo atacaria o carbono na mesma etapa que haveria a clivagem da ligação entre o carbono e o grupo abandonador.
Este seria o mecanismo consertado. Os pesquisadores obtiveram os seguintes dados cinéticos no estudo da reação do íon hidróxido com o brometo de metila a fim de se obter o metanol. Em um experimento número 1, eles partiram de concentrações específicas do brometo de metila e do íon hidróxido e obtiveram uma determinada velocidade inicial. Em um segundo experimento, eles mantiveram a concentração do íon hidróxido e duplicaram a concentração do brometo de metila. Eles observaram que a velocidade também duplicava. Portanto, eles puderam concluir que a velocidade da reação dependia diretamente da concentração do brometo de metila. Isto é, se ela fosse multiplicada por 4, a velocidade também seria multiplicada por 4. No terceiro experimento, desta vez eles mantiveram a concentração inicial do brometo de metila, compare experimento 3 com o experimento 1, e desta vez duplicaram a concentração do íon hidróxido. Observe que a velocidade da reação também se duplicou. Portanto, mais uma vez, puderam concluir que a velocidade da reação era diretamente proporcional à concentração do íon hidróxido. Dessa forma, podemos dizer que as velocidades das reações dependiam de ambos os reagentes. Ela era de primeira ordem em relação à concentração do brometo de metila e primeira ordem em relação à concentração do íon hidróxido. Portanto, temos aqui representada a lei de velocidade para essa reação. A velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração do substrato e a concentração do nucleófilo. Portanto, representamos o mecanismo como sendo SN2, onde S é substituição, N nucleofílica, 2 bimolecular, ou seja, depende de duas espécies. A estereoespecificidade das reações foi outra evidência crucial que levou os pesquisadores a proporem o mecanismo consertado. Vejam só, quando a posição alfa, ou seja, aquele carbono ligado diretamente ao grupo abandonador, é um centro de quiralidade, ou seja, ele possui 4 substituintes diferentes, observa-se em reações com nucleófilos que o produto da reação apresentava uma configuração inversa, isto é, se a configuração inicial era S, o produto apresentaria uma configuração R. Por outro lado, se o reagente partisse de uma configuração R, o produto seria S. Esta inversão de configuração levou os pesquisadores a concluírem que o nucleófilo só poderia se aproximar pela face oposta àquela onde se encontrava o grupo abandonador, e nunca pela mesma face, porque somente pelo ataque pela face oposta é que poderia explicar a observação de compostos com configuração invertida. O resultado estereoquímico era condizente com o mecanismo SN2, aquele mecanismo consertado. O ataque do nucleófilo se dá pelo lado oposto àquele onde está posicionado o grupo de saída. Isso faz com que o centro de quiralidade se comporte como um guarda-chuva invertido pela força do vento. Portanto, temos aqui um estado de transição pentacoordenado, onde nós temos a ligação parcialmente formada entre o nucleófilo e o carbono e parcialmente quebrada entre o carbono e o grupo abandonador. Nessas reações do tipo SN2, os pesquisadores também verificaram que a velocidade também era sensível à natureza do grupo alquila. Observe, eles fizeram o mesmo tipo de reação de substituição nucleofílica utilizando diferentes aletos de alquila. Portanto, utilizaram o mesmo nucleófilo e o mesmo grupo abandonador. Eles estavam interessados em estudar a influência de grupos alquilas ligados diretamente ao centro eletrofílico. E eles puderam observar que quanto mais substituição havia no carbono alfa, mais lenta seria a velocidade da reação. Portanto, um brometo de alquila terciário era menos reativo que um secundário, que por sua vez era menos reativo que um primário, que por sua vez era menos reativo
que aquele brometo de metila, o qual não possuía nenhum grupo substituinte ligado ao carbono. Para compreender a natureza desses efeitos estéricos que governam as reações de SN2, nós temos que observar a estrutura do estado de transição. Lembre-se que um estado de transição é representado por um máximo de energia em um diagrama de energia, que nos mostra a variação energética ao longo da coordenada da reação. Podemos observar que aquele máximo de energia é onde se encontra o chamado estado de transição. E quanto maior for a energia do estado de transição, maior seria o que chamamos de energia de ativação. E, consequentemente, mais lenta é a velocidade da reação. Por isso, podemos explorar o efeito de substituintes neste carbono para tentar explicar por que esta energia deste intermediário aumenta ou diminui, influenciando dessa forma diretamente na velocidade da reação. Observe com atenção o estado de transição. Veja, o nucleófilo está num processo de formação de ligação entre o carbono sp3 e o carbono do grupo nitrila. E o grupo abandonador está quebrando a sua ligação. Portanto, neste estado de transição, ocorre a formação parcial de uma carga negativa no carbono do nucleófilo e sobre o grupo abandonador. Portanto, em ambos os lados do estado de transição. À medida que nós substituímos átomos de hidrogênio por grupos alquila, como representado nesses 3 diagramas de energia aqui embaixo, podemos verificar que esse grupo alquila terá uma interação estérica com o grupo que está entrando e com o grupo que está saindo. Isso fará com que ocorra um aumento da energia do estado de transição. Consequentemente, ocorrerá um aumento da energia de ativação, consequentemente, haverá uma diminuição da velocidade da reação. Observe, quando eu tenho 3 grupos alquila, há uma grande interação estérica entre esses grupos e aquele grupo que está entrando e o grupo que está saindo. À medida que eu diminuo um desses grupos, a interação, obviamente, passa a ser menor. Consequentemente, diminui-se a energia de ativação. E, por fim, se eu tenho apenas um substituinte, essa interação seria menor ainda, diminuindo a energia do estado de transição, diminuindo-se a energia de ativação e, consequentemente, aumentando a velocidade da reação. O impedimento estérico influencia na velocidade não somente quando os grupos estão ligados diretamente ao carbono que carrega o bromo. No exemplo que vamos mostrar a seguir, nós temos substituintes agora no carbono beta, um pouco distante do carbono que sofrerá o ataque nucleofílico. Todavia, observa-se que no caso do substrato neopentílico, brometo de neopentila, a presença de um grupo terbutila vizinho ao carbono alfa é suficientemente grande e interagirá estericamente de modo desfavorável, isto é, aumentará a energia do estado de transição a ponto de tornar a velocidade da reação tão baixa quanto aquela observada para um haleto de alquila terciário, como se os 3 substituintes estivessem ligados ao carbono alfa. Portanto, podemos concluir que grupos substituintes no carbono beta também influenciarão na velocidade das reações do tipo SN2. O segundo mecanismo para esse tipo de reação é um mecanismo denominado mecanismo SN1. É um mecanismo segundo o qual a reação de substituição seria vista através de multietapas, onde ocorreria primeiro a clivagem da ligação entre o carbono e o grupo abandonador, com a formação de um carbocátio intermediário, o qual, em uma segunda etapa, sofre o ataque nucleofílico, levando à formação de um novo produto. Muitas reações parecem seguir esse mecanismo.
uma vez que existem várias evidências que suportam a sugestão de que esse mecanismo tenha ocorrido. Por exemplo, evidências cinéticas. Quando o iodo de terbutila reage com brometo de sódio, ocorre a formação de um produto que é o bromo de terbutila. Observe, ocorreu uma reação de substituição nucleofílica, mas vimos anteriormente que haletos de alquila terciário sofrem reações de substituição nucleofílica através de um mecanismo SN2 muito lentamente. E esta lentidão não foi observada para essa reação. Portanto, se um haleto de alquila terciário levou à formação de um produto de substituição nucleofílica de modo rápido, esta reação deve ter ocorrido através de um mecanismo diferente daquele mecanismo SN2. Portanto, este tipo de reação foi estudado e observou-se que muitos substratos exibiam uma cinética de primeira ordem, cuja velocidade de reação dependia exclusivamente da concentração do haleto de alquila. A designação SN1 se refere a ser uma reação de substituição nucleofílica unimolecular, porque nesse caso a velocidade depende única e exclusivamente do haleto de alquila. Nestas reações, a concentração do nucleófilo é completamente irrelevante. Então, observe o diagrama de energia. Para as reações que procedem via mecanismo SN1, seria um mecanismo de duas etapas. Na primeira etapa, ocorre a clivagem da ligação entre o carbono e o grupo abandonador, levando à formação de um intermediário carbocátion. E em uma segunda etapa, ocorre o ataque nucleofílico para levar à formação de uma nova ligação entre esse nucleófilo e o carbono sp3. Como sabemos pelos dados cinéticos que a velocidade depende apenas da concentração do haleto de alquila, podemos sugerir e concluir que a energia do estado de transição da etapa número 1 é a que determina a velocidade da reação, porque neste estado de transição temos apenas a participação do substrato, sendo que o nucleófilo vai atuar somente na segunda etapa. A reação SN1 é consistente com o mecanismo multietapas, na qual a primeira etapa é a etapa determinante da velocidade da reação. Estudos mostram que a velocidade da reação, quando procede via mecanismo SN1, ela é altamente dependente da natureza do substrato. Mas observe, a tendência é inversa daquela tendência que vimos para a reação SN2. Haletos de alquila, sem substituição, como brometo de metila, são menos reativos para esse mecanismo. Na outra extremidade da ordem de reatividade, temos que os haletos de alquila terciário são os mais reativos, seguido dos secundários e dos primários. O impedimento estérico era um problema lá nas reações SN2. Os substituintes ligados diretamente ao carbono desestabilizavam o estado de transição em mecanismo SN2. Mas no caso específico de mecanismo SN2, estes substituintes ligados diretamente ao carbono que carrega o grupo abandonador terão um papel fundamental na estabilização do carbocátion. Portanto, quanto mais substituição houver no carbono que carrega o grupo abandonador, mais substituído será o carbocátion e, consequentemente, de menor energia ele será. Sendo de menor energia, como podemos observar aqui, o carbocátion mais substituído é mais reativo. Se ele é mais reativo, significa que há uma menor energia de ativação associada à sua formação. Vejamos aqui nesse diagrama. Nós temos aqui duas reações, dois substratos. Neste primeiro substrato é um haleto de alquila secundário, neste um haleto de alquila terciário.
Observe, em ambas as reações, são reações SN1, eu tenho duas etapas. Em ambas as reações, a primeira etapa é a etapa determinante. Em ambas as reações, eu tenho formação de carbocátions. O que podemos observar pelo postulado de Hammond, que quanto menor for a energia do estado de transição, representada aqui pelo diagrama à direita, menor será a energia do estado de transição que o precede. Consequentemente, menor será a energia de ativação e maior será a velocidade da reação. Quando o substrato é secundário, veja, o carbocátio é mais energético que aquele carbocátio terciário. Portanto, a energia do estado de transição que precede a sua formação envolve uma maior energia de ativação. Consequentemente, a velocidade da reação será menor. Lembre-se que as reações SN2 ocorrem com a inversão de configuração. Vocês se lembram? A partir de um substrato S, nós tínhamos a obtenção de um produto R. Em contraste, em reações SN1, também envolvendo um carbono com um centro de quiralidade, a formação de um carbocátion aquiral, porque ele é aquiral, porque ele apresenta um plano de simetria. Esse carbocátio, por sua vez, pode sofrer o ataque do nucleófilo por ambas as faces desse plano, o que poderá levar à formação de uma mistura de produtos que são enantioméricos entre si. Portanto, espera-se a formação de um produto de inversão de configuração e de retenção de configuração, com probabilidades idênticas. Todavia, na prática, esta igualdade entre as concentrações dos produtos obtidos a partir da inversão e os produtos obtidos a partir da retenção não é observada. O que se observa é uma ligeira predominância do produto com inversão de configuração. E podemos entender da seguinte forma: observe, quando ocorre a clivagem da ligação entre o carbono e o grupo abandonador, vai formar um par iônico entre o carbocátio e o grupo abandonador. Observe que são espécies com cargas opostas, carga positiva e carga negativa, portanto, no início da reação, esse grupo abandonador estará formando um par iônico e, portanto, estará nas proximidades do carbocátio, causando uma certa dificuldade da aproximação do nucleófilo por essa face. Por outro lado, a aproximação do nucleófilo pela face oposta, onde se encontrava o grupo abandonador, é totalmente livre. Por consequência, haverá um predomínio da formação de produtos que revelam uma inversão da configuração, enquanto aquele produto que mantém a mesma configuração estará numa porcentagem menor do que 50%. Veja nesse exemplo. Desenhe o produto da seguinte reação SN1. Observe, esse carbono apresenta um centro de quiralidade. Eu tenho 4 substituintes diferentes. Portanto, se vai ocorrer uma reação do tipo SN1, eu tenho que imaginar que numa etapa inicial vai haver a clivagem da ligação entre o carbono e o iodo para a formação de um carbocátio. Aqui, novamente, essa estrutura é uma estrutura planar. O íon brometo, que é o nosso nucleófilo, poderia atacar pela face superior ou pela face inferior desse plano, levando aqui uma mistura de enantiômeros. Mas essa mistura não constitui uma mistura racêmica, uma vez que haverá um excesso enantiomérico daquele produto cuja estereoquímica é inversa àquela inicialmente apresentada pelo substrato. A partir de agora, vamos chamar a atenção de vocês com relação à transferência de prótons no início de uma reação envolvendo um mecanismo do tipo SN1. Antes das duas etapas fundamentais de um mecanismo SN1, uma transferência de próton sempre será necessária se o grupo de saída for uma hidroxila.
Por exemplo, álcoois terciários também podem ser substratos de reações do tipo SN2. Todavia, esse íon hidróxido é um grupo abandonador ruim, portanto, ele seria difícil de levar à formação do carbocátio. Então, é necessário que haja uma protonação inicial dessa hidroxila, antes de haver a clivagem da ligação entre o carbono e a hidroxila. Desta forma, esse grupo abandonador agora é uma molécula de água, uma molécula muito mais estável que constitui um excelente grupo abandonador. Veja só, numa reação de substituição nucleofílica envolvendo um álcool terciário, a hidroxila será substituída pelo íon cloreto. Sabemos que o mecanismo vai ser SN1, que vai haver uma clivagem da ligação entre o grupo abandonador e o carbono, formando um carbocátio. Todavia, como acabamos de dizer, por ser uma hidroxila, esta hidroxila ser um péssimo grupo abandonador, há necessidade inicial de haver uma protonação. Portanto, esse álcool ataca o próton da molécula de ácido clorídrico, promovendo a clivagem da ligação entre o hidrogênio e o átomo de cloro. Portanto, agora temos um álcool protonado. Esse álcool protonado tem uma ligação mais lábil entre o carbono e o oxigênio. Portanto, facilita a clivagem da ligação entre o carbono e o oxigênio, levando à saída do grupo abandonador, que é uma molécula de água. Portanto, o carbocátion formado sofrerá na etapa subsequente o ataque do nucleófilo, levando à formação do cloreto de terbutila. A reação inversa, onde um cloreto de terbutila reage com água para levar à formação de uma molécula de água, também exigirá a transferência de um próton, só que nesse caso, essa transferência de próton se dará no final da reação. Observe, em uma primeira etapa, haverá a clivagem da ligação entre o carbono e o halogênio. Saindo o grupo abandonador, forma-se um carbocátio. Esse carbocátio sofre o ataque de uma molécula de água, levando à formação aqui de um álcool protonado. Para que ocorra a formação do produto final, há necessidade de haver a transferência de um próton da molécula de álcool para a molécula de água, levando assim à formação do álcool final. Então, nesse caso, a transferência de próton ocorreu na etapa final do mecanismo. Sempre que o nucleófilo que ataca for neutro, uma transferência será necessária no final da reação. Veja, novamente temos uma reação envolvendo um haleto de alquila terciário, só que agora o nucleófilo é um metanol, ou seja, um nucleófilo neutro. Novamente, na primeira etapa, haverá clivagem da ligação, levando à saída do grupo abandonador e formação de um carbocátio. Esse carbocátio sofrerá o ataque do nucleófilo, no caso molécula de metanol, e levará à formação de um éter protonado. Portanto, há necessidade da ocorrência de uma transferência de próton, transferindo esse próton do éter para a molécula de álcool e, consequentemente, leva à formação do produto final, um éter neutro. Um outro dado importante que temos que ter sempre em mente é que todas as reações que envolvem formação de carbocátios pode ocorrer rearranjos do mesmo. Observe essa reação onde um álcool secundário vai levar à formação de um éter, porém esse éter formado será um éter terciário. Isso é um indicativo de que houve um rearranjo estrutural durante o processo reacional. Então, observe, em uma primeira etapa, por se tratar de uma molécula neutra, e nós temos aqui um substrato neutro, devemos fazer uma transferência de próton. Portanto, o ácido protonará a hidroxila do álcool, gerando um álcool protonado, o que facilita a clivagem da ligação entre o carbono e o oxigênio. Portanto, o meu grupo de saída sairá mais facilmente e leva à formação de um carbocátio. Observe que esse carbocátio é um carbocátio secundário. Portanto, a migração de o íon hidreto do carbono beta para
o carbono positivo é o que chamamos de rearranjo do carbocátio. Um carbocátio secundário, através do rearranjo, leva à formação de um carbocátio terciário de menor energia. Esse carbocátio terciário, por sua vez, sofrerá o ataque nucleofílico da molécula de álcool, levando à formação de um éter protonado. Novamente ocorrerá uma transferência de próton do éter protonado para a molécula de água, levando ao produto final. Observemos as mesmas etapas agora representadas nesse diagrama de energia. Observe, o álcool, em uma primeira etapa, ele é protonado, leva à formação de um álcool protonado. A saída do grupo abandonador, repare, ainda é a etapa determinante do processo e leva à formação de um carbocátio secundário, o qual se rearranja, levando à formação de um carbocátio terciário, que é de menor energia quando comparado ao secundário. Numa etapa subsequente, ocorre o ataque nucleofílico do álcool, levando à formação do éter protonado, e na etapa final, ocorre a transferência de próton do éter protonado para outra molécula de água, que foi aquela água que saiu aqui no grupo abandonador, levando à formação do produto final. Em mecanismo do tipo SN2, também ocorre com transferência de próton no início. Observe, nós temos aqui um álcool não substituído, metanol. Esse metanol, nesta reação, terá a sua hidroxila substituída pelo íon cloreto. Então, aqui novamente, teremos uma reação de substituição nucleofílica. Por ser um substrato não substituído, não podemos imaginar que ocorrerá a formação de carbocátions. Portanto, o mecanismo dessa reação deve envolver um mecanismo do tipo SN2. Como esse grupo hidroxila, como já dissemos anteriormente, é um péssimo grupo abandonador, haverá necessidade da protonação inicial da hidroxila, através da transferência de o próton do ácido sulfúrico para a hidroxila. Observe que nós temos agora um metanol protonado, facilitando a clivagem da ligação carbono-molécula de água quando do ataque do íon cloreto. Portanto, o ataque do íon cloreto e a saída do grupo abandonador, as duas etapas acontecendo de forma concertada, levando à formação do produto. Neste caso, novamente, temos aqui um haleto de alquila primário que vai reagir com uma espécie nucleofílica neutra para levar à formação de um éter. Então, veja bem, nesta primeira etapa, vamos ter aqui o ataque nucleofílico do álcool e a concomitante saída do grupo abandonador, levando à formação de um éter protonado. Numa etapa subsequente, uma molécula de álcool capturará o próton desse álcool protonado e o par de elétrons que antes era compartilhado entre o hidrogênio e o oxigênio irá completamente para o oxigênio positivo, neutralizando, levando à formação do éter final. Então, essa transferência de próton vai ocorrer no final de um processo SN2, se o nucleófilo for uma espécie neutra. Este é um exemplo que envolve solventes e esta reação é chamada particularmente de reação de solvólise. Então, dando continuidade a essa reação, deveremos ser capazes de responder a seguinte questão: qual mecanismo predomina em uma dada reação? A fim de desenhar os produtos de uma reação de substituição específica, é preciso que primeiro saibamos identificar qual mecanismo está predominando. Esse mecanismo será SN1 ou será SN2? Se a reação estiver ocorrendo em um centro de quiralidade, então temos que saber se ocorreu inversão, o mecanismo vai ser SN2. Se ocorreu racemização, o mecanismo vai ser SN1. Se o substrato é susceptível a rearranjo de carbocátio, temos que saber, portanto, se ocorreu rearranjo, SN1, ou se o rearranjo não é possível. Nesse caso, o mecanismo vai ser SN2. 4 fatores
terão impacto sobre se uma reação particular irá ocorrer através de um mecanismo SN2 ou SN1. São esses fatores: o substrato, o grupo de saída, o nucleófilo e o solvente. Devemos aprender a olhar todos os 4 fatores, um a um, para determinar se o mecanismo vai prevalecer. Será o mecanismo SN1 ou o mecanismo SN2. Inicialmente, vamos analisar a identidade do substrato. Esta identidade é o fator mais importante na distinção entre o mecanismo SN2 e o SN1. Como já vimos anteriormente, a velocidade é dependente da estrutura do substrato. Em mecanismo SN2, a maior velocidade se dá com substratos primários, e essa velocidade vai diminuindo à medida que vamos para um substrato secundário e terciário. Já nas reações com o mecanismo SN1, ocorre exatamente o inverso. A velocidade aumenta à medida que vamos de um substrato primário em direção ao substrato terciário. Portanto, SN2, o substrato influencia no impedimento estérico do estado de transição. Já no mecanismo SN1, o substrato influencia positivamente na estabilidade do carbocátion. Então, para resumir, metila e substratos primários favorecem SN2. Substratos terciários favorecem SN1. Substratos secundários e alílicos e benzílicos podem reagir por meio de qualquer um dos mecanismos. Substratos vinílicos e arila não reagem através de qualquer mecanismo. Lembre-se que a velocidade de um processo SN2 é dependente da concentração do nucleófilo e é dependente, portanto, da força do nucleófilo. Em contraste, um processo SN1, a velocidade da reação não é afetada pela concentração ou força do nucleófilo, porque o nucleófilo não participa da etapa determinante da velocidade da reação. Em resumo, o nucleófilo tem o seguinte efeito sobre a concorrência entre os mecanismos SN2 e SN1. Se o nucleófilo for forte, ele favorece SN2. O nucleófilo fraco desfavorece SN2. E assim permite que o mecanismo SN1 compita com sucesso nessa reação. Portanto, devemos aprender a identificar quem são nucleófilos fortes e quem são nucleófilos fracos. Os nucleófilos neutros normalmente são os fracos, enquanto todos os aniônicos são nucleófilos fortes, exceto o fluoreto, por ter uma carga muito concentrada, normalmente é solvatada, diminuindo o seu poder nucleofílico. Com relação ao grupo abandonador, ambos os mecanismos SN1 e SN2 são susceptíveis à identidade do grupo abandonador. Se o grupo abandonador é ruim, então nenhum mecanismo pode operar. Nas reações SN1, são geralmente mais sensíveis ao grupo abandonador do que as reações SN2. Mas por que isso ocorre? Recorde-se que a etapa determinante da velocidade de um processo SN1 é a etapa número 1. É aquela etapa que envolve a saída do grupo abandonador para formar um carbocátion e um grupo de saída. Como já vimos, a velocidade dessa etapa é muito sensível a quê? À estabilidade do carbocátion, mas também é sensível à estabilidade do grupo de saída. O grupo de saída deve, portanto, ser altamente estabilizado para um processo SN1 seja eficaz. Mas o que determina a estabilidade de um grupo abandonador? Como regra geral, bons grupos abandonadores são bases conjugadas de ácidos fortes. Por exemplo, o íon iodeto
é uma base conjugada de um ácido muito forte, o ácido iodídrico. Portanto, se o ácido é forte, ele gera uma base conjugada fraca. E se essa base conjugada for uma base fraca, portanto, ela será um bom grupo abandonador. Nesta tabela, vocês podem parar o vídeo para observar com atenção cada um dos ácidos. Então, nós temos aqui a força do ácido aumentando de baixo para cima. Consequentemente, nós temos de baixo para cima a base menos estável até as bases mais estáveis. Ácidos fortes levarão à formação de bases estáveis, que são bons grupos abandonadores. Portanto, ácidos fortes resultarão em bases conjugadas fracas, que são, em essências, bons grupos abandonadores. Já ácidos fracos levarão à formação de bases conjugadas fortes, pouco estáveis, que, consequentemente, são grupos abandonadores ruins. E ainda com relação ao grupo abandonador, os grupos abandonadores mais utilizados são os halogenetos, os aletos, e os íons sulfonato. Então, aletos, iodeto, brometo e cloreto são excelentes grupos abandonadores. Com relação aos íons sulfonatos, temos o tosilato, mesilato e triflato. Com relação ao solvente, as reações de substituição nucleofílica ocorrem em soluções homogêneas a partir de solventes. Esses solventes, portanto, devem ser capazes de solubilizar tanto o aleto de alquila como o sal do nucleófilo. Os solventes orgânicos solubilizam os aletos de alquila, mas não solubilizam os sais iônicos. Portanto, misturas de solventes são normalmente utilizadas, como aqui representada o exemplo de etanol mais água. O etanol mais água é capaz de dissolver em quantidade suficiente tanto o nucleófilo quanto o substrato. Muitos sais, bem como a maioria de aletos de alquila, também são solúveis em dimetilsulfóxido. Portanto, o dimetilsulfóxido, solvente bastante utilizado em reações de substituição nucleofílica. A escolha desse solvente, portanto, pode ter um efeito profundo sobre a velocidade das reações SN2 e SN1. Os solventes polares são classificados como próticos e apróticos. Os próticos contêm pelo menos um átomo de hidrogênio ligado diretamente ao átomo eletronegativo. Já os apróticos não contêm átomos de hidrogênios ligados diretamente a esse átomo eletronegativo. No próximo slide, vamos ver exemplos de cada um desses dois tipos de solventes polares. Esses dois diferentes tipos de solventes têm efeitos diferentes sobre as velocidades de processos SN1 e SN2. Então, vejamos os exemplos de solventes polares próticos e apróticos. Lembrando, os próticos contêm pelo menos um átomo de hidrogênio, destacado em verde, ligados a átomos eletronegativos, enquanto os apróticos não contêm átomos de hidrogênios ligados diretamente aos átomos eletronegativos. Aqui temos 4 exemplos de solventes polares apróticos: dimetilsulfóxido, DMF, dimetilformamida, acetonitrila e o HMPA, que é a hexametilfosforamida. Os solventes polares próticos estabilizam os cátions e ânions. Os cátions são estabilizados pelos pares de elétrons livres do solvente, enquanto os ânions são estabilizados por ligações de hidrogênios com o solvente da forma que aqui estão representados. Como resultado, os ânions e os cátions estarão rodeados por um invólucro de solvente. É o que dizemos que ocorreu uma solvatação do cátion e do ânion. Já os solventes polares apróticos estabilizam somente os cátions. Observe, os cátions são estabilizados por pares de elétrons livres dos solventes. Os ânions
não são estabilizados pelos solventes. Lembrando que os ânions são os nucleófilos. Como resultado, esses nucleófilos terão uma energia mais elevada, uma vez que não são estabilizados por solvatação. Portanto, nucleófilos serão mais elevados em energia quando colocados em um solvente aprótico polar. Vamos observar esse slide para entender melhor a função dos solventes próticos e apróticos. Solventes próticos favorecem mecanismo SN1. Então veja, solventes apróticos estabilizam o estado de transição. Já o solvente aprótico não estabilizam. Portanto, a velocidade é mais rápida quando eu utilizo em mecanismo SN1 solventes próticos. Tudo porque o intermediário carbocátil consegue ser melhor estabilizado pelos solventes polares próticos. Em mecanismo SN2, que ocorre em uma única etapa, os solventes apróticos não estabilizam o nucleófilo negativo. Por consequência disso, a energia é maior do que no solvente polar prótico. Então, em um solvente polar aprótico, os nucleófilos terão uma energia mais elevada. Esta energia mais elevada resultará numa diminuição da energia do estado de transição. Como consequência, temos um aumento da velocidade da reação. Bem, pessoal, desta forma, terminamos a unidade das reações de substituição nucleofílica em carbono saturado.